abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Canta aí. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus, o Nazareno, e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar. Você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus, o Nazareno, e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar, você não vai parar, você não você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus, o Nazareno, e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar.
Glória a Deus. Graça e paz a todos. Quero desde já agradecer aos meus amigos que compartilharam o anúncio dessa live, que convidou um amigo, convidou, sendo ele crente ou não, para estar presente nessa live. Quero dizer que Deus tem grandes coisas para nós. Eu sei que nós temos vivido um tempo difícil, eu sei que nós temos se colocado em tempos de tempestade. O mundo está passando por uma tempestade, a igreja está passando por uma tempestade. Eu sei que o tempo que nós vivemos é um tempo difícil, mas mesmo diante dessa tempestade, Deus tem se mostrado grande no nosso meio. Se você concorda com isso, já vai dizendo amém aí. Uma coisa você pode ter certeza: Deus tem algo novo para nós. Por isso eu te convidei, por isso eu te convoquei para estar presente nessa live e que Deus venha falar contigo. Esses dias eu fui questionado com uma pergunta. Falaram para mim assim: Neemias, qual é a sua opinião sobre a tempestade que a igreja está vivendo? O que você pensa sobre isso? Qual a sua opinião sobre essa tempestade? Eu quero dizer para você que até o final dessa mensagem eu vou dar a resposta para você sobre o que eu penso, sobre o que eu entendo dessa tempestade que a igreja está passando. O mundo inteiro está passando, mas eu vou responder especificamente a questão da igreja para você. Até o final eu prometo responder essa pergunta para você, amém? Já vai abrindo a Bíblia comigo no Evangelho de Mateus capítulo 14. Evangelho de Mateus capítulo 14. Quero convocar você aí a compartilhar essa live. Compartilha, deixa Deus te usar para que mais vidas sejam alcançadas por essa mensagem, amém? Evangelho de Mateus capítulo 14, versículo 22. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo de número 22. Quero pedir para você que está na sua casa, se tiver com vontade de ir no banheiro, vai agora. Se tiver com vontade de beber água, vai agora. Eu preciso do máximo da sua atenção, o máximo possível. Eu particularmente, quando eu estou ministrando, não gosto muito de movimentação, atrapalha o nosso intelecto. Então eu quero dizer para você que está na sua casa aí, se eu perceber daqui que você está andando muito na sua casa, eu vou ficar muito bravo e vou chamar a sua atenção em rede nacional, tá bom? Abriram aí comigo? Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22. Aleluia. Esses dias eu estava orando de madrugada, eu dobrei meu joelho em casa e eu comecei a falar com Deus. Eu falei: Senhor, eu tenho visto tua grandeza em tudo, Pai. Eu tenho te contemplado em tudo. Quando eu olho para as pessoas, quando chega à minha frente, eu consigo ver a Deus. Quando eu olho para a natureza, eu consigo ver a Deus. Quando eu olho para o ar que eu respiro, eu consigo ver a Deus. Eu te vejo em tudo, Senhor. Mas, Pai, eu gostaria muito que o Senhor aparecesse para mim. Gostaria de vê-lo, eu quero ver a tua face. Eu acredito que se o Senhor aparecesse para mim, nós teríamos um relacionamento muito mais aprofundado. Seria melhor o nosso relacionamento. Eu gostaria que o Senhor aparecesse para mim. Eu ali de joelho, eu pedi para Deus aparecer para mim. Eu quero dizer uma coisa para você que está me acompanhando aí. Quando eu era mais novo, eu morava no estado do Rio de Janeiro. Quando minha avó ainda era viva, minha avó morreu em um morro chamado Morro do Sapo, no Rio de Janeiro. E eu ia para lá. Por que era Morro do Sapo? Porque tinha um pedregulho, uma pedra muito grande, com formato de um sapo. E eu lembro que quando eu estava lá no Morro do Sapo, e enquanto eu soltava pipa com aquelas amizades que eu fiz no morro,
nós não conseguimos chegar muito próximo, muito perto daquela pedra, porque aquela pedra era muito grande. A gente tinha um pouco de medo de estar muito perto daquela pedra, sei lá que sensação a gente tinha, mas o tamanho daquela pedra evitava com que nós ficássemos muito próximo daquela pedra. E eu tinha um certo medo de ficar perto daquela pedra. Naquele mesmo morro onde minha avó morava, era próximo de um aeroporto. Então, quando o avião ia aterrissar, era muito baixo, nós olhávamos para cima, aquela coisa imensa passando, nós corríamos para dentro da casa da minha avó. Nós ficávamos assustados com o tamanho do avião. Eu não conseguia ficar diante do avião, porque o tamanho dele me assustava. Passa-se um tempo, eu vim embora para o estado de São Paulo, chegando aqui já com novas amizades. Eu lembro que eu fui arrastar puçá na praia. E nós arrastando puçá dentro da água na praia, estava à noite. Eu lembro que nós puxávamos o puçá e de repente eu olhei para o meio do mar. E quando eu olho para o meio do mar, havia um navio passando muito grande, ele estava perto. Quando eu vi aquela coisa imensa, eu e uns colegas que estavam comigo saímos correndo de dentro da água, porque o tamanho daquele navio nos assustou. E aí, por algum motivo, esses mesmos crescem um dia, eles começam a servir ao Senhor e eles se veem no direito de pedir para Deus aparecer. Aí o próprio Deus, com sua sensibilidade e amor, ele olha para esses e fala assim: filhos, vocês porventura já leram o livro de Isaías, capítulo 40? Vocês viram que Isaías fala ali que eu com o palmo da minha mão consigo ter a medida da extensão do céu? Ei, filhinhos, ei, presta atenção. Isaías não está dizendo que o céu é pequeno. Isaías está dizendo que eu sou tão grande, mas tão grande, que com o palmo da minha mão eu tenho a medida da extensão do céu. Ei, filhinhos, consegue imaginar o meu tamanho? Você mal conseguiu ficar diante de uma pedrinha, acha que conseguiria ficar diante de mim? Ei, filhos, no mesmo livro de Isaías capítulo 40 vai dizer que eu com a concha de minhas mãos tenho a medida da água do mar. Ei, Isaías não está dizendo que no mar existe pouca água. Ele está dizendo que eu sou tão grande que com a concha de minhas mãos eu tenho a medida da água do mar. Você mal conseguiu ficar diante de um aviãozinho, acha que conseguiria ficar diante de mim? Ei, filho, no mesmo livro de Isaías 40 diz que com vasilhame eu tenho a medida do pó da terra. Isaías não está dizendo que existe pouco pó na terra, não. Ele está dizendo que eu sou tão grande, mas tão grande que com vasilhame eu tenho a medida do pó da terra. Ei, você mal conseguiu ficar diante de um barquinho, acha que conseguiria ficar diante de mim? Ei, você já parou para pensar que Deus, Ele aparece para nós se escondendo? Já parou para pensar nisso? Deus se revela para nós de forma oculta. Perceba que nós vemos a grandeza dele em tudo, mas nós não enxergamos a face dele. Sabe por quê? Porque nós não seríamos capazes de ficar frente a frente diante a tanta grandeza. Eu não sei você, mas por várias vezes eu já me questionei perguntando: Senhor, por que o Senhor não aparece para nós? Por que a gente não pode te ver face a face? Diz uma história que um homem tinha um sonho de ter um aquário marinho. Ele foi lá e comprou o aquário marinho. Nós sabemos que para ter um aquário marinho exige um cuidado muito grande. A água tem que estar no ponto certo, a comida tem que ser a comida certa, e o relacionamento do dono com os peixes é fundamental. Esse homem comprou o aquário e cuidava bem do aquário, mas todos os dias ele ia dar comida para os peixes, e os peixes fugiam dele. Todo dia ele ia botar comida para os peixes fugiam dele, todos os dias. Um dia ele chamou um especialista e falou assim: ei, me explica uma coisa. Todos os dias eu tento ter um relacionamento com esses peixes, eu amo tanto eles, mas toda vez que eu vou dar comida para eles, eles fogem de mim, por que isso? O especialista olhou para ele e falou assim: ei homem, é o seguinte, você é muito grande para eles. Os peixes, quando olham para você se aproximando, é como se você fosse um Deus. Você é muito grande, então eles fogem de você por causa da sua grandeza. Aí esse homem fala assim: mas eu amo tanto esses peixes, como que eu faço para ter um relacionamento com eles? Aquele homem deu uma risada sarcástica e falou para ele: só tem um jeito, é você assumir a forma de peixe, virar peixe e mergulhar dentro do aquário. Ei,
é evidente que foi impossível para o homem fazer isso. Mas Deus fez exatamente isso. Ele assumiu a forma de homem e entrou dentro da terra para habitar no nosso meio. Porque se ele viesse em forma de Deus, nós não seríamos capazes de contemplar tanta grandeza. Ao invés de ter um relacionamento melhor com ele, nós fugiríamos, porque a grandeza dele nos assustaria. É como se Deus virasse peixe e mergulhasse dentro do aquário. Filipenses capítulo 2, você vai ler lá e vai ver. Ele se esvaziou de si mesmo. Ele assumiu a forma de homem só para habitar no nosso meio. Consegue imaginar a dimensão desse Deus? É diante dessa grandeza que eu convoco você a fechar os olhos. Nós vamos fazer uma oração para dar início à mensagem. Eu vou tentar ser bem objetivo aqui, até porque eu não posso fazer muito esforço devido à cirurgia que eu acabei de fazer. Mas Deus vai nos dar graça. Amém? Convido você a fechar os seus olhos aí. Amém? Senhor Deus maravilhoso, Pai. Senhor, eu quero pedir que o Senhor venha falar conosco, Pai. Trabalhe nos nossos corações, que nós venhamos, Senhor, contemplar a Tua grandeza. Senhor, diante de toda a humildade, Senhor, nós reconhecemos que o Senhor é grande. Nós reconhecemos que o Senhor é bom. Nós reconhecemos que nós não somos nada sem Ti. Dessa forma nós te pedimos, Senhor, fala conosco através da palavra, que nós possamos contemplar o Teu mover e o Teu milagre, em nome de Jesus Cristo. Fala, Senhor, com o Teu povo, em nome de Jesus. Alcança cada lar, Senhor, que está acompanhando essa mensagem, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Evangelho de Mateus capítulo 14. Desculpa, eu estou tomando muita água porque é recomendação médica. Eu sinto a garganta seca, eu tenho que beber água. Evangelho de Mateus capítulo 14. Pode ser que diante da mensagem você ouça alguma coisa e te confunda. Se porventura isso acontecer, eu aconselho você a ler exatamente os textos que eu li para estar trazendo essa mensagem aqui. Além de Mateus capítulo 14, versículo 22 ao versículo 33, eu também precisei ler o Evangelho de Marcos capítulo 6, do versículo 45 até o 52. E também precisei ler o Evangelho de João capítulo 6, do versículo 16 ao 21. Então, se alguma dúvida for gerada naquilo que eu vou falar, leia todas essas passagens e essa dúvida vai embora. Amém? Todos abriram a Bíblia aí na sua casa? Então vamos ler juntos. Versículo 22. E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia. És verdadeiramente o Filho de Deus. Irmãos, varões e varoas que estão em casa acompanhando essa mensagem, preste atenção aqui, eu preciso o máximo da sua atenção. Veja bem,
Jesus acaba de realizar a primeira multiplicação dos pães. Havia 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Quando ele acaba de realizar esse milagre, quando os discípulos acabam de servir toda aquela multidão, o milagre é realizado. Jesus chama os discípulos e fala assim: olha, eu quero que vocês entrem no barco. Quero que vocês entrem no barco e comecem a remar em direção a Cafarnaum, porque eu vou ficar aqui me despedindo da multidão. Entre no barco e reme em direção a Cafarnaum, depois eu encontro com vocês. Os discípulos, sem questionar, entraram no barco e foram em direção a Cafarnaum. E Jesus ficou ali despedindo a multidão. Ei, preste atenção nisso aqui, anota o que eu vou te falar. Jesus nunca fez nada sem propósito. Tudo que ele faz tem um propósito. Então ele chama os discípulos, manda entrar no barco e eles remarem em direção a Cafarnaum. Após ele se despedir da multidão, o que ele faz? Jesus entra em único propósito de ir no monte e orar sozinho. Ele vai no monte orar, se despede da multidão e vai para o monte orar. Quando ele desce, já está de tarde. Quando ele desce, está tarde. Os discípulos já estão no meio do mar e ele se depara sozinho à beira do mar. Só que os discípulos lá no meio do mar, eles estão muito cansados, sabe por quê? Porque enquanto eles remavam na direção que Deus mandou, o vento era contrário. Então eles começavam a ficar cansados. Presta atenção nisso aqui que eu vou falar. Aqui já sai uma revelação para nós. Isso aqui já quebra um paradigma. Ei, nós da igreja, nós cristãos, temos costume de dizer o quê? Que quando é de Deus, tudo é favorável. Ei, aqui mostra que o caminho era de Deus, Deus mandou, mas o vento era contrário. Ei, muitas das vezes Deus vai mandar você para uma direção e nem tudo vai estar favorável. Na maioria das vezes o vento vai estar contrário. Sabe para quê? Para você desistir, para você sair do caminho e pensar que não é o plano de Deus para você. Ei, a maioria das vezes o caminho que Deus tem preparado para mim e para você, nós enfrentaremos ventos contrários. Muitas das vezes a gente pensa que quando é de Deus tudo é favorável, não há levantes. Se está tendo muito levante não é de Deus. Não, isso aqui mostra o contrário. Normalmente o caminho certo gera levantes, porque o vento, na maioria das vezes, é contrário. As horas passam e chega a madrugada. Por volta das 3 da manhã, a tempestade está muito forte, o medo impera nos discípulos. Eles estavam no meio do oceano. A 4ª vigília da noite, por volta das 3 horas da manhã, Jesus aparece caminhando por cima das águas. E quando Jesus aparece caminhando por cima das águas, eles começam a ficar desesperados e gritar: é um fantasma, é um fantasma. E o medo começa a imperar sobre eles. Acredito eu que muitos deles começaram a ter vontade até de pular do barco, sair do barco. Ei, olha aqui para mim, você que está na sua casa. O problema da tempestade, meu irmão e minha irmã, é que muitas das vezes as pessoas preferem pular para fora do barco no meio da tempestade. Ei, a tempestade confunde até mesmo a fé das pessoas. Muitas pessoas conseguem perder a fé no meio da tempestade. Você consegue identificar isso pela atitude. Veja bem, supomos que nós estamos no meio do mar, por volta das 3 horas da manhã, uma tempestade açoitando o nosso barco. Qual é o lugar mais seguro? É dentro ou fora do barco? Ei, quando eu fico dentro do barco, isso é fé. Sabe por quê? Porque é muito óbvio que é mais seguro dentro do barco do que fora. A fé, irmãos, ela é racional. Eu preciso analisar aonde é mais seguro. Se é mais seguro dentro do barco, ficar dentro do barco é uma atitude de fé. Mas Neemias, e pular fora do barco? Ei, vou falar uma coisa para você. Quando eu estou no meio do mar e a tempestade vem bem na madrugada, meu barco é açoitado e eu pulo para fora do barco, isso não é fé, isso é fideísmo, porque não há lógica nisso. Ei, a fé é racional, a gente consegue analisar se é seguro, se é correto. Quando nós tomamos a atitude errada, isso não é fé, isso é fideísmo, porque fora do barco é muito mais, a possibilidade é muito maior de morrer do que dentro do barco. Sabe por quê? Porque quando eu pulo fora do barco, a tempestade me devora, não tem apoio, não tem onde segurar, eu sou devorado pela tempestade. Muitas pessoas veem a oportunidade de pular para fora do barco no meio da tempestade. Não faça isso.
Pular para fora do barco no meio da tempestade é suicídio. Isso nunca vai ser fé, e sim fideísmo. Ficar dentro do barco na hora da tempestade, isso sim é fé. Irmãos, quando nós estamos no meio da tempestade, a gente até fala coisas que machucam o coração de Deus. Esses dias uma pessoa chegou em mim e falou assim: Neemias, a tempestade que eu estou vivendo, ela é tão grande, que eu chego a pensar que Deus se esqueceu de mim. Ei, homens e mulheres de Deus que estão me acompanhando, nunca diga isso perante a Deus. Nunca diga para Ele que Ele se esqueceu de você. Isso é ofensivo para Deus. Ouvir de um filho que eu se esqueci dele, isso machuca demais meu coração. Imagina o coração de Deus. Sabe por que isso é ofensivo para Deus, irmãos? Olha aqui, Salmos de número 147 diz que Deus, Ele conta todas as estrelas e chama cada uma pelo nome. Quando a gente recita esse salmo, parece algo comum, mas isso não é comum não. Sabe onde nós estamos nesse momento? Nós estamos dentro de uma Via Láctea, né? É uma galáxia. Nós estamos dentro dessa galáxia chamada Via Láctea. E sabe quantas estrelas existem dentro da Via Láctea? Cerca de 100 bilhões de estrelas dentro da Via Láctea que nós estamos. 100 bilhões. Sabe quantas Via Láctea, sabe quantas galáxias como a Via Láctea existe no universo? 100 bilhões de galáxias no universo. Cada galáxia dessa tem cerca de 100 bilhões de estrelas. Vamos fazer as contas agora aqui. Fazer as contas deles. 100 bilhões vezes 100 bilhões, sabe quanto é? 10 sextilhões de estrelas. Você pega um 10 e coloca 21 zero do lado. Deus chama todas as estrelas, conta cada uma e chama pelo nome. E pessoas como eu e como você temos coragem de dizer que Deus se esquece de nós. Não faça isso, não faça isso. Pessoas como eu e como você cometemos esse equívoco, isso é ofensivo para Deus. Quando estamos no meio da tempestade, a gente acaba falando coisas que ofendem até mesmo o coração de Deus. Alguns estavam pensando em pular para fora do barco. Ei, eu não sei o que você faria, mas enquanto alguns estão pensando em pular para fora do barco, Pedro olha para Jesus e fala assim: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo, eu quero ir até ti. Só que tem um porém, Senhor, eu não quero ir nadando não, eu não quero ir por baixo da água, eu quero caminhando por cima das águas, eu quero estar como tu estás, caminhando pelas águas, eu quero viver o sobrenatural. Ei, algumas pessoas no meio da tempestade querem pular para fora do barco, mas outras querem viver o sobrenatural. Quem é você? Será que você nesse momento quer pular fora do barco ou quer viver o sobrenatural de Deus? Pedro desce do barco e começa a caminhar sobre as águas. E ele olha para Jesus. Eu imagino, enquanto ele olha para Jesus, ele fala assim: quando eu chegar lá, eu vou tocar nessa glória. Que glória que esse homem tem. Eu quero tocar na glória dele, eu quero abraçá-lo, eu quero senti-lo mais um pouco, eu vou caminhar até ele. Ei, Pedro começa a caminhar olhando para o alvo. Só que quando ele está vivendo o milagre dele, a tempestade aumenta, o vento aumenta. Ei, normalmente quando estamos vivendo o milagre de Deus, a tendência é o vento aumentar, os levantes aumentarem, para fazer nós perder o foco. Pedro está andando em direção a Jesus, olhando para o alvo, porque ele quer tocar na glória de Deus. Mas o vento é muito forte. O que Pedro faz? Ele está andando em direção a Cristo, mas de repente a tempestade chama a atenção dele. Ele olha para um lado e olha para o outro. Quando ele perde o foco, ele deixa de olhar para Cristo e olha para a tempestade, ele começa a afundar. Ei, está cheio de pessoas afundando hoje, porque perdeu o foco. Continue olhando para o Senhor. O Senhor é o centro de todas as coisas. Não olhe para a direita e nem para a esquerda, olhe para Ele. Pedro começa a afundar. Ei, irmão, ei, irmãs, jovens que estão me acompanhando aqui, ouça isso que eu vou falar aqui para você. Quando Pedro olha para Jesus, ele fala: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Se és tu. Pedro demonstra claramente que há uma dúvida se é o Senhor ou não. Preste atenção. Eu vejo 2 motivos de Pedro afundar na caminhada.
no momento do milagre, sabe quais são eles? Primeiro motivo: Pedro deixa de olhar para Jesus e olha para os levantes, olha para a tempestade, olha para o vento. Segundo motivo: alguém quer tocar na glória de Deus. É impossível tocar na glória de Deus quando eu tenho dúvida. Só podemos tocar na glória de Deus quando somos convictos de que Ele é Deus, de que Ele é o Senhor. E quando Pedro demonstra dúvida, Deus tem que tirar essa dúvida. O Senhor fala para ele assim: vem Pedro, vem. Mas o Senhor, normalmente ali naquele mesmo momento ele está falando: no meio do caminho tu vai ter que parar, porque sem reconhecer que eu sou o Senhor, ninguém se achega até mim. Então Pedro começa a afundar. O Senhor estende a mão para ele, segura nas mãos dele, segura na mão dele e começa a puxar ele da água. Ei, tem pessoas aqui hoje me acompanhando que Deus está tirando do fundo do mar. Deus está te resgatando nesse momento. Deus está te tirando do fundo do mar. Sabe que é preciso para você ser resgatado do fundo do mar? É reconhecer que Ele é Senhor. No momento em que Pedro afunda, Pedro grita: Senhor, salva-me. Perceba que não tem o si mais. Agora ele reconhece que é o Senhor. E quando reconhece, Deus estende a mão e levanta ele. Ei, será que você consegue reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai? Deus está resgatando pessoas do fundo do mar hoje aqui. Se você consegue reconhecer que Ele é o Senhor, Deus está te resgatando. Olha aqui para mim, preste atenção. Muitas pessoas só estão afundando na caminhada porque não conseguiram ainda reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Deus vai permitir muita gente afundar só para fazer a pessoa reconhecer que Ele é Deus. Ei, tem muita gente afundando ainda no tempo de hoje, porque Deus quer que você reconheça que Ele é o Senhor. E quando Pedro reconhece, Ele tira Pedro das águas. Ele estende a mão para Pedro e tira Pedro das águas. E ele exorta Pedro e fala: se homem de pouca fé, por que duvidaste? Então eles entram no barco deles. Eles entram no barco. E quando eles entram no barco, imediatamente a tempestade vai embora. Algumas pessoas gostam de questionar o fato dos discípulos ter confundido o Senhor com um fantasma. Se fosse eu jamais faria isso e tal. Ei, se coloca na posição de Pedro, se coloca na posição dos outros discípulos. Por que eu digo que foi às 3 da manhã? É o seguinte: naquele tempo a noite era dividida em períodos de vigília. Cada vigília durava 3 horas. A primeira vigília da noite era das 18 às 21. A segunda vigília era das 21 à meia-noite. A terceira vigília era da meia-noite às 3 da manhã. A quarta vigília era das 3 da manhã às 6 da manhã. Como que eu posso afirmar que foi às 3 da manhã? Simples. O Senhor é um Deus que gosta de trabalhar de forma central. Ele gosta de ser o centro em todo o tempo. Ele habita no meio dos louvores. Após a ressurreição, Ele aparecia no meio dos discípulos. Ele sempre gosta de trabalhar de forma central. Quando eu leio Mateus, fala que a quarta vigília Ele apareceu. Quando eu leio Marcos, fala que perto da quarta vigília Ele apareceu. Se nos dois livros falasse a quarta vigília, eu diria que Jesus teria aparecido por volta das 4:30 da manhã, já que Ele é um Deus de centro. Mas como em Marcos fala que foi perto da quarta vigília, e em Mateus fala que foi a quarta vigília, eu acredito que foi exatamente no início da vigília, às 3 horas da manhã. Agora imagina você, de madrugada, às 3 horas da manhã, no meio do mar, tudo escuro, uma tempestade açoitando o barco, e um homem de branco aparece na sua frente. O que você falaria? Glória a Deus? Ou você falaria: sangue de Jesus tem poder? Hein, Denis? Eu não falaria nenhum dos dois, porque até falar é perder tempo. Eu já estaria mergulhado, eu teria mergulhado na água e já estaria nadando para muito longe. O medo gera isso. É isso que o medo gera em nós. Tem pessoas que, por causa da tempestade, têm agido de forma imprudente, têm agido de forma sem pensar, têm tomado direção errada, têm tomado atitudes erradas.
Da mesma forma que a tempestade chega, de uma forma inexplicável, a tempestade acaba. Lembra que eu falei que Jesus ele não faz nada sem propósito? Quando Jesus manda os discípulos entrar dentro do barco e remar em direção a Cafarnaum, Jesus não faz isso à toa, ele tem um propósito. Qual é o propósito de tudo isso? Por que Deus manda essa tempestade? Por que o Senhor mandou essa tempestade? Qual é o propósito? Talvez você esteja vivendo alguma tempestade, além dessa pandemia que estamos vivendo. Talvez você está passando por outra tempestade. Ei, já parou para perguntar: Senhor, por que eu estou vivendo essa tempestade? Deus não faz nada sem propósito. Olha isso aqui, irmãos, preste atenção, você que está na sua casa. Eu vou ler para vocês Marcos capítulo 6, preste atenção nisso, Denis, olha só isso. Marcos capítulo 6, versículo 52, 51 e 52. Olha isso, olha o que Deus nos revela. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Agora olha isso, Denis: pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Olha só isso, Deus manda a tempestade, Denis, porque o propósito dele é trabalhar no coração dos discípulos. Meu Deus, ei, muitas das vezes Deus manda a tempestade na nossa vida só porque Ele quer trabalhar no nosso coração. Ei, muitas das vezes a tempestade vem só porque Ele quer trabalhar no nosso coração. Sabe como isso começou, Denis? Olha aqui, os discípulos estavam servindo os pães e os peixes na multiplicação. Os discípulos estavam como servos. Quem olhava para eles falava assim: bem-aventurados são esses. Olha como eles servem, olha como eles agradam o Senhor servindo. Eles servem toda a multidão, o pão, o peixe, e a multidão se agrada daquilo. Na visão da multidão, os discípulos estavam agradando o Senhor. Só que o Senhor não olha de forma exterior, Deus olha de forma interior. No momento em que eles olhavam o externo, os discípulos servindo, o Senhor olhava por dentro e via que o coração deles estava endurecido. Como que o Senhor percebeu isso? Porque eles não entenderam o milagre da multiplicação. Eles não entenderam a multiplicação dos pães. Então quando o Senhor vê que o coração deles estava endurecido, o Senhor dá início a um propósito: eu vou ter que mandar eles para o meio do mar, e lá eu vou mandar uma tempestade, porque do meu lado tem que ter só coração quebrantado. Se você é servo e o seu coração está endurecido, alguma coisa está errada. Para estar com Deus, o coração tem que estar quebrantado. Às vezes Deus vai mandar uma tempestade só para trabalhar no nosso coração. Se alguém chegar em mim hoje e perguntar assim: Neemias, qual é a sua opinião sobre a tempestade que a igreja está vivendo? Eu respondo com autoridade para você: essa tempestade veio para a igreja, porque a igreja está com o coração endurecido. Deus quer trabalhar no coração da igreja. Ou nós voltamos ao primeiro amor, ou muita coisa vai mudar. Aleluia. Sabe o que vai acontecer nessa tempestade que Deus permitiu chegar na igreja? Vai acontecer exatamente o que aconteceu naquele barco deles. Poucos vão querer viver o sobrenatural, o milagre de Deus, e Deus vai abençoar, mas a grande maioria vai querer pular fora do barco. Senhor, tem misericórdia de nossas vidas, Pai. Que nós venhamos entender que nós temos que ficar dentro do barco. Tem muitas pessoas se aproveitando dessa tempestade, vivendo um comodismo, vivendo numa zona de conforto. Eu vou dizer uma coisa para você: isso gera dúvida. A sua fé deixa de ser fé e vira fideísmo. Você começa a tomar atitude sem sentido. Ei, acorda! Ou nós acordamos no tempo certo, ou a gente vai ter que aprender da forma pior possível. Deus manda toda uma tempestade porque Ele não aceita ver o coração dos discípulos endurecido. Ei, muitas coisas nós estamos passando porque Deus não aceita ver a nossa condição. Deus não aceita. Deus quer estar pertinho de nós, Deus quer nos abraçar, Ele quer nos sentir.
mas com o coração endurecido não dá. Ei, os discípulos serviam com a bandeja, servia com o cesto, servia aquela multidão. Por fora eles agradavam, mas por dentro eles desagradavam. Quantas pessoas não estão assim dentro da igreja? Obreiros servindo a Santa Ceia, obreiros servindo a Santa Ceia para toda a igreja, eles estão corretos, estão servindo, são cheios do Espírito, mas o Senhor não olha por fora, Ele olha por dentro. Muitas das vezes esse mesmo obreiro que está servindo a Santa Ceia está com mágoa do irmão, isso, aquilo. Ei, será que você vai querer passar por uma tempestade para Deus trabalhar no seu coração? Ou nós acordamos a tempo, ou vamos ter que viver uma tempestade exclusiva para transformar o nosso coração. Não dá mais. Não dá mais. Quando eu olho a situação que nós estamos vivendo como igreja, não dá para aceitar mais. Eu tenho visto muita coisa boa acontecendo. Muita coisa boa acontecendo. Pessoas ajudando o próximo de uma forma como nunca houve. Sabe o que é isso, irmão? Isso é tratamento de Deus. Perceba como muita gente está se ajudando. Coisa que tem que acontecer com tempestade ou sem tempestade. Nós temos sempre que estar com as mãos estendidas. Essa era a essência da igreja primitiva. Mas foi necessário vir uma tempestade para Deus trabalhar nos corações. Perceba como as pessoas estão se ajudando. Perceba como não tem faltado nada na casa das pessoas, porque as pessoas estão se ajudando. Sabe o que é isso? É o tratamento de Deus com os corações. É o tratamento de Deus com os corações. Ei, eu não sei se o pastor Clébio está aí me assistindo ainda. O pastor Clébio é meu pastor. Eu vou compartilhar um fato que aconteceu na nossa igreja. Pastor Clébio, me permita, por favor. Um dia nós estávamos dentro da igreja. Pastor Clébio vai lembrar disso porque houve uma troca de olhar entre nós. Eu acredito que a mesma forma que Deus tratou comigo ali, Deus tratou com o meu pastor, com toda a igreja. Eu tenho convicção disso. Mas eu lembro que um dia nós estávamos dentro da igreja. E era um culto de domingo. E uma irmã pediu para contar um testemunho na igreja. Pastor Clébio vai lembrar disso. Naquele tempo, nossa igreja estávamos fazendo um trabalho que nós mandávamos ajuda para a África. Pastor Clébio vai lembrar disso. Nós mandávamos ajuda para a África, a igreja Paz e Vida. A igreja ainda tem muitos trabalhos, mas naquele período nós fazíamos isso. Uma irmã pediu para dar o testemunho na igreja. E quando a irmã sobe no púlpito para dar o testemunho, eu estava lá em cima, lá no teclado do pastor Clébio estava lá embaixo, e nós se olhávamos. Irmãos, quando a irmã subi para dar o testemunho, eu coloquei uma mega expectativa. Eu falei, grande coisa vai vir desse testemunho aí, Deus vai falar muito conosco. Grande coisa vai vir desse testemunho. Eu pensei em muita coisa, irmão, coisas grandes. Aí a irmã abriu a boca para contar o testemunho. Ela contou que de manhã, eu não lembro se foi de manhã ou à tarde, alguém bateu palma na casa dela. Quando ela foi atender, era a filha dela e estava com mais sacolas, ela contando. Quando eu abro a porta, era minha filha, e minha filha estava com as sacolas na mão. E quando eu abri, tinha comida, tinha pão, tinha leite, tinha um monte de coisa. Irmãos, eu quero dar esse testemunho para vocês, porque o que Deus fez na minha vida, eu cheguei a ver praticamente uma lágrima sair no rosto do pastor Clébio. Eu não sei se ele vai lembrar disso. Nós se olhamos naquele momento, porque Deus falou conosco de uma forma absurda. Sabe o que Deus estava falando para nós? Ei, antes de se preocupar com a África lá fora, se preocupe com a África que está dentro da igreja. Se preocupe com a África que está dentro de casa. Ao mesmo tempo que nós ajudávamos uma África lá fora, havia uma África dentro de casa. E para mim enxergar uma África dentro de casa, para mim enxergar alguém passando necessidade dentro de casa, é necessário o coração estar quebrantado, senão nós não enxergamos. Normalmente o coração está endurecido quando a pessoa não enxerga. A pessoa tem um alvo que é tudo particular, ela pensa só em si, ela quer tudo para si. É a minha bênção, é a minha vitória, é a minha conquista, não a do irmão. Irmão, um servo de Deus, ele é muito mais altruísta do que egoísta. O Senhor nos ensina em tudo. Lê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. A essência é altruísta, nunca é egoísta, nunca.
Quando o Senhor ensina para nós a oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, quando Ele ensina para nós a oração do Pai Nosso, não é em vão. Você acha que o Senhor está ensinando algo para a gente ficar repetindo? Você acha mesmo, você acha que Deus quer que a gente fique todos os dias falando: Pai nosso que estás no céu, santificado seja... Ei, Deus nunca vai nos ensinar algo para ficar repetindo, não. Ele nos deu ali, foi um modelo de oração. Quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que está no céu. Reconheça que Deus é Pai, e que Ele não é só seu, e que Ele é nosso, não só meu, Ele é nosso. Reconheça, ei, Ele nos dá um modelo de oração. Reconheça que Ele é santo. Perceba que não existe egoísmo na oração. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, não venha a mim, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso, olha só isso, irmão. Se trata de nós, não de eu, se trata de nós. A essência da igreja é coletiva. Se eu não consigo viver em comunhão em todos os sentidos com o meu irmão, eu não sou igreja. O meu coração está endurecido. Aí eu te pergunto: quer quebrantá-lo agora? Ou você quer viver uma tempestade para isso acontecer? O Senhor fala que não é por muito repetir que nós vamos conseguir alguma coisa. Repetir nem agrada. Então Deus não nos ensinou uma oração para ficar repetindo. Ele nos deu um modelo, Ele nos ensinou como orar. E se a oração é altruísta, irmão, a prática tem que ser altruísta. Como que eu posso fazer uma oração altruísta e viver de uma forma egoísta? Não, isso é impossível. Existe uma contradição aí. Não tem nexo. Ou nós vivemos como Deus quer, ou Ele vai nos ensinar do jeito dele. Do jeito dele. Como você quer aprender? Como você quer aprender? Eu louvo a Deus porque o Senhor não vê como o homem vê. Você que está na sua casa, consegue louvar a Deus comigo? Porque o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor nos vê de forma especial. Quando o Senhor te chamou, não foi em vão. Talvez você olhe para mim, meus defeitos se destacam muito diante de você. Talvez quando você olha para mim, existe muito mais defeito do que qualidade. Sabe por quê? Porque o que chama atenção em um ser humano para o outro não são as qualidades, são os defeitos. Os defeitos sempre aparecerão de forma maior do que as qualidades. Mas glória a Deus, porque o Senhor não vê como o homem vê. Quando você olha para mim, você enxerga milhares de defeitos, mas quando Deus olha para mim, Ele enxerga uma qualidade. Ainda que seja uma, é essa qualidade que chama a atenção do Senhor. Como você está aí na tua casa? Como você está? Como as pessoas têm te visto? Não foi em vão que Deus escolheu Tomé, porque se eu estivesse selecionando os discípulos, não colocaria Tomé no meio dos discípulos. Sabe por quê? Por causa da incredulidade. Para mim, o defeito sempre destaca mais. Mas quando Deus escolhe Tomé, Ele percebe que não há hipocrisia, que há sinceridade em Tomé. Então a qualidade para Deus conta muito mais do que o defeito. A qualidade para Deus é muito, muito maior do que os defeitos. Então Deus chama Tomé por causa de uma qualidade simples. Tomé não era hipócrita, não havia hipocrisia em Tomé, mesmo com tanta incredulidade. Deus enxerga uma qualidade e é o suficiente. O Senhor não vê como o homem vê. Deus está trabalhando no coração da igreja. A igreja não estava preparada para muita coisa. Eu acredito que Deus está preparando a igreja para muita coisa. Um dia Deus caminhava com os discípulos. Um pouco distante havia uma mula morta de muitos dias. A mula fedia, o cheiro era insuportável. Cerca de uns 50 metros
Jesus começa a caminhar em direção à mula, os discípulos começam a se desviar daquilo. O cheiro era muito forte. O cheiro era forte. Enquanto Jesus andava em direção à mula, os discípulos se desviavam, porque não dava para chegar perto, porque era muito estrago, o cheiro era insuportável. Mas Jesus continuou na direção. E quando Jesus chega perto daquela mula morta, ele se ajoelha ali para olhar aquela mula de perto. Os discípulos de longe, com a mão no nariz, eles gritam: mestre, o que faz aí? Essa mula está podre, não serve para mais nada. Jesus olha para eles, dá um sorriso e fala: olha que dentes lindos essa mula teve. Ei, mesmo diante de tanta podridão, Deus consegue ver qualidades. Ei, ainda que as pessoas se afastem de você, o Senhor se aproxima. Ele diz: ei filho, eu estou andando em tua direção, ainda que todos andam em outra, se afastem, eu me aproximo de você. Aleluia. Deus tem nos guardado, irmão. Esses dias que eu fiquei internado, eu comecei a valorizar as coisas mínimas. Eu comecei a dar valor às coisas mínimas. Quando eu fiquei internado ali, eu vi muitas situações, pessoas sofrendo muito sofrimento. Teve um óbito no meu quarto, o Senhor morreu no meu quarto. Eu fiquei uma semana ali, irmão, foi uma escola. Deus me deu uma mensagem sobre isso, a gente vai ministrar em breve, quem sabe numa outra live. Eu aprendi a valorizar as coisas mínimas. Deus tem feito milagres na nossa vida, nós não estamos enxergando. Ei, Denis, Deus tem feito milagres na sua vida. Deus tem feito milagres na nossa vida. Como que eu sei disso? De um homem chegou para o outro e falou assim: ei, Deus fez um milagre grande na minha vida hoje. O outro: pode falar, que milagre é esse? Está vendo meu braço enfaixado? Eu estava dirigindo meu carro, perdi o controle do carro, capotei, o carro deu 5 voltas, só quebrei o meu braço, estou inteirinho. O outro falou assim: eu vivi um milagre maior ainda. Pode falar. Eu vinha da cidade na minha bicicleta, não perdi o controle, não caí, estou inteirão, não quebrei nada. Ei, será que é necessário você sofrer para ver o milagre de Deus? Às vezes basta Deus te poupar de tudo. Ei, será que é necessário uma pessoa ficar cega e voltar a enxergar para ver o milagre de Deus? Não, basta Deus não permitir isso na sua vida. Será que é necessário alguém ficar paralítico e voltar a andar para ver o milagre de Deus? Não, basta Deus te poupar de tudo isso. O maior milagre de Deus nós não enxergamos, Ele tem nos guardado de tudo isso. Existem pessoas que estão em casa com a saúde muito boa, a saúde massa, tudo top, tudo ok, tudo na medida. Está dobrando o seu jeito, está falando: Senhor, eu quero ver o teu milagre na minha vida. E aí Deus pode estar pensando: será que eu vou ter que permitir ele pegar um Covid-19 e curá-lo para ele ver o meu milagre? Será que eu vou ter que permitir ele ficar entubado uma semana para ele contemplar o meu milagre? Será que ele não enxerga que eu já estou guardando a vida dele? Irmão, vamos acordar para a vida, é isso que eu estou falando. Estamos confundindo a fé com o fideísmo. A fé é racional. Abra os seus olhos e você vai ver muitas coisas Deus está fazendo na sua vida. Grandes coisas Deus está fazendo na sua vida. Qual é a ênfase que eu trago para você hoje aqui? Deus permitiu uma tempestade nos discípulos só para trabalhar no coração. A pergunta que nós temos que fazer é: será que eu preciso viver tudo isso? Não, Senhor. Ei, Deus está te convidando a quebrar o coração hoje. Você que é crente, ei, Deus está nos ensinando, ou nós voltamos a ser como a igreja primitiva, voltar ao primeiro amor, ou Deus vai trabalhar conosco. Você que não é crente, ei, Deus está te convidando: vem, eu tenho um sobrenatural para você. Você que não é crente, Deus está falando: vem, eu quero entrar na tua casa, eu quero entrar na tua família, eu quero restaurar a tua vida em todos os sentidos. Ei, eu convido você que não é crente a confessar o Senhor como Salvador hoje. Você que essa mensagem está alcançando aí, seja ao vivo agora ou depois, está vendo o vídeo depois, ei, confessa a Cristo como seu Salvador e tu vai ver que tudo vai mudar na sua vida. O mesmo livro de Filipenses, que mostra que ele assumiu a forma de homem para habitar entre nós, o mesmo livro diz que toda língua tem que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Aleluia. Será que você pode dizer um amém aí? Será que você pode glorificar a Deus aí? Será que você pode dizer: Senhor, como Tu és grande na minha vida, Senhor, como Tu és grande na minha vida, como Tu és grande na minha vida. Eu convido você aí na sua casa a fechar os seus olhos. Feche os olhos aí. Feche seus olhos aí na sua casa. Feche seus olhos. Imagina agora que você está tendo um diálogo com Deus agora. Feche seus olhos aí. Feche seus olhos comigo. Deixa o Senhor falar contigo. Feche os seus olhos aí. Imagina que nesse momento você está falando: Senhor, Senhor, abre os meus olhos, Pai. Eu quero entender a voz. Eu quero ouvir o Senhor falando comigo, Pai. Abre os meus ouvidos, Senhor, abre os meus ouvidos. Eu quero Te ouvir. Talvez você está falando assim: Senhor, por que eu estou passando por tudo isso, Pai? Por que essa enfermidade? Por que a porta está fechada? Senhor, por que um parente meu está passando por isso? Por que um conhecido meu está passando por isso? Ei, Deus está liberando uma palavra aqui hoje. Eu não faço nada sem um propósito. Tudo que eu faço tem um propósito. E no final da tua história, filho e filha, está escrito vitória. Creia e tu verás a minha glória. Creia e tu verás a glória de Deus. 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 Consegue ter um momento aí seu e Deus agora? Consegue ter esse momento? Nada é por acaso, irmãos. Nada é por acaso. Talvez você está como eu, querendo vê-lo. É muito difícil compreender isso, mas eu vou tentar explicar de uma forma resumida. O homem, ele usa uma máscara para se esconder, certo? É como se Deus usasse uma máscara para aparecer. E se Ele tirar essa máscara, nós não somos capazes de ficar diante dele. É muito forte isso, né, Deus? É como se Deus precisasse se camuflar. Ao invés de se esconder, Ele faz isso para aparecer. Isso é muito forte. Olha para a pessoa que está do teu lado e na tua casa. Ei, é assim que Deus aparece. Você não vê a face dele. Sabe por quê? Porque Ele está camuflado. Porque se Ele se apresentar na forma de Deus, ao invés de se aproximar de Deus, nós iríamos fugir dele. Ao invés de se aproximar de Deus, nós iríamos fugir dele. Por isso Deus diz para nós assim: apenas ouça o que o Espírito diz à igreja. Apenas ouça. Eu não sei se você é capaz de entender tudo que está acontecendo aqui, o propósito dessa mensagem. Eu quero que depois você puder falar comigo. Eu entendi tudo que você quis passar. Eu não vou falar. Eu tenho certeza que, se não foi 100%, 80% das pessoas entenderam qual o propósito disso. Não adianta a gente esperar que as coisas voltem ao normal, porque as coisas não voltarão ao normal tão cedo. Eu não sei quando isso vai acontecer. O Senhor não quer que as coisas voltem ao normal. O Senhor quer que nós voltamos ao primeiro amor. E o primeiro amor não é normal. Porque se fosse normal, nós estaremos vivendo. Porque a gente gosta de coisa normal. Tudo que é normal a gente tem facilidade de fazer. Deus quer que nós voltamos ao primeiro amor. Deus quer que o nosso coração seja quebrantado. Você pode dizer amém? Você pode dizer amém? Oh Deus. E a pergunta que foi feita aqui é: diante dessa tempestade, o que você quer? Pular fora do barco? Ou você quer viver o sobrenatural de Deus, viver o milagre de Deus? Eu escolho viver o milagre de Deus. Ainda que tudo acontece
pede para me pular fora do barco. Presta atenção aqui. Como eu falei, no meio de uma tempestade, pular fora do barco é fideísmo. Olha só, se existe um momento que eu poderia pular para fora do barco, é quando a calmaria impera. Sabe por quê? Porque se eu quiser voltar para o barco, eu consigo. Agora, quando eu pulo para fora do barco, na tempestade, eu não consigo voltar para o barco. É necessário a tempestade passar, mas nem todos sobrevivem à tempestade. Olha só isso. Quem pula para fora do barco na tempestade depende da sobrevivência. Você precisa sobreviver à tempestade, para que quando a calmaria chegar, você voltar para o barco. Então, pula para fora do barco não. Fique no barco, porque é mais seguro. Deus se agrada da fé racional. Amém? Eu vou encerrar já, porque já estou muito tempo, né, Denis? Aleluia.